Você conhece os desafios do mercado de trabalho na atualidade e a importância do trabalho para a realização pessoal? Além disso, você realmente sabe o porquê o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi criado? E qual a importância da data ao longo da história? Vamos descobrir tudo isso no programa de hoje. Eu sou Michel Marcos. Eu sou Ana Carla e este é o Coopere On. No final do século XIX, homens, mulheres e crianças enfrentavam jornadas de mais de 12 horas de trabalho. Vendiam barato a força de trabalho nas fábricas. E foi para lutar contra esse contexto de exploração que protestos começaram a acontecer. Vamos conhecer agora a história por trás do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e entender também de que forma essa data ganha importância no Brasil. A origem, pessoal, desse 1º de maio acontece nos Estados Unidos em 1886. No dia 1º de maio, mais de 300 mil trabalhadores em Chicago, Detroit e também em Nova York foram às ruas reivindicando melhores condições de trabalho e principalmente, pessoal, trabalhar uma carga horária menor. Trabalhavam até 16 horas por dia e queriam trabalhar apenas 8, ganhando a mesma coisa. O Estado reagiu com muita violência, muita truculência, a polícia foi chamada, e ao longo desses dias, pessoal, muitas pessoas morreram reivindicando melhores condições de trabalho, enfim, os seus direitos. Depois desse episódio, ainda 4 pessoas, 4 manifestantes sindicalistas que haviam sido presos foram punidos com execução. E para lembrar dessa data e homenagear essas pessoas, então, criou-se o 1º de maio nos Estados Unidos e no mundo, praticamente. No Brasil, a data surge no mandato do Arthur Bernardes, em 1925, é decretado feriado nacional, mas é Getúlio Vargas que vai dar notoriedade a esse feriado, o Estado financiando grandes festas, comemorações, para que ele pudesse aparecer ali como o grande pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, aquele marketing todo, aquele populismo de Getúlio Vargas, tá? E, para corroborar tudo isso, no dia 1º de maio de 1943, ele assina a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, enfim, o alicerce dos direitos trabalhistas até hoje, e Vargas vai, claro, posar como um cara que ofereceu tudo isso para o trabalhador como se fosse um presente e não uma conquista, tá bom, pessoal? Lembrem-se, 1º de maio é dia de comemoração, sim, mas é o dia de luta, de reivindicação, e de homenagear aqueles que tanto lutaram e perderam as vidas ao longo desses anos, tá bom? Um abraço! Ao tratarmos sobre o universo do trabalho, é necessário falarmos sobre as desigualdades que existem nele no Brasil. É verdade. Quando se avalia as questões relacionadas à remuneração, a desigualdade entre pobres e ricos, negros e brancos, mulheres e homens se mantém ainda latente no país. Segundo o estudo realizado pela ONG Oxfam Brasil, em 2017, se mantida a tendência dos últimos 20 anos, os negros só terão equiparação salarial com os brancos no Brasil em 2089, 200 anos depois da abolição da escravidão. Já as mulheres brasileiras, elas só terão igualdade salarial com os homens em 2047. Outro dado impressionante do estudo é que apenas 6 brasileiros concentram juntos a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país, ou seja, a metade da população brasileira. Vamos entender melhor esse contexto da desigualdade brasileira. Segundo estudos da Oxfam, organização não governamental que atua no Brasil e em mais 90 países, tratando sobre temas como desigualdade, nós ainda estamos longe de conseguir aquela igualdade formal prevista na Constituição Brasileira de 1988. 5% dos mais ricos detêm a renda dos 95% restante da população brasileira. O Brasil vive uma situação de desigualdade brutal. E essa desigualdade, ela se revela muito mais grave ainda entre grupos como mulheres e negros. A distância entre uma mulher negra e um homem rico, em termos salariais, são de 29 anos. Ou seja, uma mulher negra precisaria trabalhar 29 anos seguidos para ganhar o que um super rico ganha normalmente em um mês no Brasil. Nesse 1º de maio, nós temos muito mais a conquistar e galgar do que comemorar. Diante do cenário pandêmico e dos muitos ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo desde 2015, com a lei da terceirização irrestrita, 2017, com a reforma trabalhista e tantas outras medidas provisórias que surgiram em decorrência da pandemia,
A gente precisa, nesse momento, se unir, se organizar enquanto classe trabalhadora, definir um rumo para o país e buscar recuperar os direitos que foram perdidos e garantir os novos, a fim de que possamos, de fato, termos uma sociedade mais justa e igualitária, tal qual prevê a Constituição Federal de 1988. De acordo com o economista do trabalho, Richard Layard, o trabalho é um dos principais fatores que influencia diretamente a nossa felicidade. Sim, Layard defende que o trabalho oferece não só renda indispensável para a nossa sobrevivência e autonomia, como também um sentido extra para a vida. Para o autor, trabalhar é vital, mas é igualmente importante ser satisfatório, uma vez que a maior parte do dia passamos no trabalho e convivendo com as pessoas relacionadas a ele. Por isso, é tão importante uma boa orientação na hora de escolhermos a profissão em que iremos atuar. Alguns dos desafios que nós, jovens, temos de enfrentar ao escolher uma carreira são crise de identidade, pressão familiar, mudanças no mercado de trabalho, as muitas expectativas pessoais. Esse momento da vida vem abraçado com um mundo de possibilidades, mas é possível fazer escolhas mais seguras em relação à futura profissão seguindo algumas dicas. Confira com a gente. Então, gente, escolher a profissão que vocês vão levar para o resto da vida é uma decisão muito difícil, é uma escolha complexa e depende de muito autoconhecimento, né? Então, vocês precisam se conhecer, né, para fazer essa escolha. Eu trago aqui algumas dicas para vocês pensarem, né, nessas estratégias na hora de escolher a profissão que vocês vão ter para o futuro. A primeira dica é converse com profissionais, tire suas dúvidas sobre as áreas que vocês têm afinidade, têm interesse, né? Participe do fórum de profissão. A maioria das escolas disponibilizam fóruns de profissão com a participação aí de profissionais de diversas áreas. Então, conheçam essas profissões. É o primeiro passo para vocês se identificarem aí com alguma área, né? Leia sobre as profissões, considere afinidade, considere o mercado de trabalho. A gente sabe que às vezes a gente tem afinidade com a profissão, mas o mercado de trabalho não está movimentado para aquela área, então a gente precisa pensar, né, nessa via de sustento para o resto da vida, né, se for uma profissão que vocês querem levar. Então considerem, além da afinidade, o mercado de trabalho como está. A gente tem hoje acesso às redes sociais, na rede social tem muito profissional compartilhando as suas experiências dentro das áreas, então pode ser uma ferramenta bem bacana aí para vocês conhecerem, né, além da conversa com os outros profissionais, essas áreas. Outra dica legal, se vocês tiverem condição, oportunidade, é fazer testes vocacionais com psicólogos, né? Esses testes vocacionais, eles ajudam nesse autoconhecimento e vocês identificarem as potencialidades de vocês, as áreas que seus aspectos psicológicos, né? Se tem compatibilidade, então é bem importante que vocês exercitem, né, esse autoconhecimento. Quem já faz terapia, converse com o seu psicólogo sobre a possibilidade de vocês conversarem, né, sobre essa escolha profissional e esse momento de vida que vocês estão passando. Uma coisa que é bacana de se fazer também é escrever sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas profissões, uma listinha de prós e contras. Então pega um papel, divide no meio e coloca vantagens e desvantagens de cada uma dessas profissões que vocês estão na dúvida, né, ou das áreas que vocês estão pensando e coloca na balança, né, para vocês avaliarem o que combina mais com vocês. Avalie, gente, também as possibilidades dessa profissão, se elas estão de acordo com suas expectativas de vida. A gente sabe que tem profissões que exigem mais da gente, de viagem, de deslocamento, de estar mais longe da família ou mais perto da família, um trabalho hoje remoto, né, no local de trabalho, né? Então, assim, avalie se essa profissão combina com sua expectativa de vida. Vou dar um exemplo, né? Pilotos, aeromoças, eles precisam estar viajando, estar fora de casa, né? E investir muito mais nessa vida. Isso combina com você? Avalia isso também. E por último, pensem que o mercado de trabalho ele vai além da formação superior. Então existem cursos técnicos, existem concursos de ensino médio, existem áreas que estão além da formação exclusivamente superior. Conheçam as profissões, pesquisem que vocês podem se encontrar melhor nisso aí. Mesmo depois de passar da sua escolha profissional, é muito importante, em qualquer idade, refletir sobre objetivos pessoais e profissionais, procurando reavaliar o seu nível de felicidade em relação à sua carreira profissional. Como fazer isso? Vejamos! Você já parou para refletir qual é o seu nível de felicidade no trabalho que você executa hoje? Prazer, meu nome é Juliana Araújo, eu sou Master Coach e vou te dar algumas dicas de como você pode avaliar isso.
A nossa felicidade é o nosso maior objetivo. Ela está intimamente atrelada ao nosso bem-estar. Um dos pilares da conquista da felicidade e realização é o pilar profissional. E como você tem lidado com ele hoje? Você tem buscado realizar as suas atividades da melhor forma e cumprir as suas metas? Ou você vai para o trabalho se lamentando, querendo que chegue logo o final de semana e à medida que o final de semana está se concluindo, você lamenta? A primeira dica que eu te sugiro é que você faça uma reflexão profunda. O quanto hoje você está satisfeito verdadeiramente com o trabalho que você executa? Esse trabalho tem atendido às tuas expectativas? Você realiza as suas atividades com prazer ou com lamentação? O quanto hoje você se sente produtivo nesse trabalho? Após fazer essa reflexão, a segunda dica é que você analise essas respostas. Essas respostas, elas te satisfazem ou elas te causam desconforto? Se essas respostas te causam desconforto, você precisa então traçar um plano de ação para ou se desenvolver melhor no seu trabalho ou possivelmente fazer um processo de transição de carreira. E se você quer realmente fazer um processo de transição de carreira, eu te aconselho, a terceira dica é que você procure um profissional especializado nessa área, um coach de carreira, que vai te auxiliar a você dar voos grandes e fazer essa transição em busca da satisfação profissional. Baseando Confúcio, trabalhe com o que você ama e você não trabalhará nenhum só dia. Então busque essa realização profissional, busque fazer o que você ama, busque fazer com prazer as atividades, que eu não tenho dúvida que você vai ter resultados extraordinários na sua vida. Oi, eu sou Clarissa Carvalho, ex-aluna, aluna fundadora da Cooperil, então toda a minha experiência escolar foi lá. E dentre todas as vivências, Olimpíadas, gincanas, feiras de ciências, o que mais me marcou, principalmente hoje na vida adulta, foi o quanto lá nós estávamos todos integrados. Todo mundo fazia parte daquela mesma tribo, independente de origem, de classe econômica, de raça, de cor, enfim. E naquela época isso passava despercebido, mas agora, na vida adulta, com mais maturidade, conhecendo histórias de outras pessoas, eu percebo o quanto isso foi importante para a construção da minha relação com a escola e da minha formação como indivíduo também. Então, esse é um grande presente que nós, ex-alunos e alunos da Cooperil, temos. Eu sou formada em Direito, especializada na área trabalhista. Atuei por um tempo como advogada, mas desde 2015 eu sou servidora pública concursada do Tribunal Superior do Trabalho, além de trabalhar com desenvolvimento humano através de palestras, treinamentos, processos de coaching, especialmente para a carreira. Então, para melhorar na performance nas provas, para se encontrar, mudar de carreira e ter uma vida mais realizada. Aproveitem a jornada. Lembre-se, o trabalho deve ser visto como instrumento de realização e desenvolvimento, não apenas para si, mas também como forma de contribuir para a sociedade como um todo. Falando em contribuição, esse é um excelente momento para você dar aquele like e deixar o comentário. Queremos saber o que você pensa sobre tudo o que conversamos hoje. Sim, outra coisa, nos siga em todas as redes sociais. Até mais! Até mais!